Pessoal, vamos continuar aqui a leitura do livro de Mauro Mota. Vejam só, um aviso importante. Para que eu invista mais, né, aqui no nosso canal, eu preciso, né, de material adequado, de tempo, de compra de livros também, né? Eu investi recentemente na compra da coleção inteira, né, de Francisco Augusto Pereira da Costa, Anais Pernambucanos. Então, para aqueles, eu digo isso a partir do que algumas pessoas me falaram e me pediram, para aqueles que gostam daquilo para onde né, o canal está apontando, eu vou colocar aqui, né, a contribuição, né, o Pix, para que as pessoas possam ajudar, né? E aí eu vou direcionar esses valores para investir na compra de um celular adequado, ou de um gravador, né, de uma máquina para gravar, de microfone, de livros, enfim, edição, né? Às vezes um ou outro vídeo, ou eu paro para editar, ou eu pago para alguém editar, né? E também já fiz viagens, né, para fazer entrevistas. Preciso fazer algumas viagens. Tem viagem que eu deveria fazer para Paraíba, para entrevistar João Badalo, né, que ele fala das coisas de muita coisa da região do sertaneja. Teria viagem para Surubim, teria viagem para Caruaru e outros municípios para fazer, né, valer, e também para sair catando as histórias desses municípios. Então, para tudo isso é tempo, é dinheiro, enfim. E aqui, para aqueles que gostam, né, fica a sugestão de contribuir com alguma coisa e aí a gente fortalecer. Cada vez mais que a gente for fortalecendo, a possibilidade da gente ir aumentando, a frequência aumentando, também aumenta, né? Então, tem alguns livros, né, tem muita coisa de história local que a gente precisa adquirir. Por exemplo, esse livro aqui, ó, que eu vou fazer depois um resumo, uma exposição, Antônio Silvino, você só acha hoje em sebo, né? E é um livro, esse livro, por exemplo, ele é da década de 80. A primeira edição, essa segunda edição dele é de 79. Então é um livro que não tem mais edição, você só acha em sebo, e como é um livro de um assunto, de cangaço, etc., que é um assunto muito procurado, o livro não é tão barato assim. Então tudo isso, enfim, é dinheiro, é investimento. Então é isso. Para aqueles que querem contribuir, querem ajudar, o Pix é Antônio Manuel, M-A-N-U, Manuel Filho, @gmail.com. E eu vou também colocar aqui na descrição. Então é isso. Se você quiser ajudar, todo o dinheiro, fruto da ajuda deste canal, ele será direcionado para que a gente invista, certo, neste canal, em material, em viagem, enfim, em melhorias para que a gente possa desenvolver cada vez mais e a gente poder ter mais vídeos, tá bom? Vamos ver se essa frequência vai aumentando e aí a gente possa cada vez mais ir profissionalizando. Então veja, eu vou deixar aqui esse livro aqui, né, Modas e Modos, de Mauro Mota, foi escritor e jornalista, membro da Academia Brasileira de Letras, aqui de Pernambuco. Esse livro aqui, na verdade, é mais um registro, é mais para deixar o registro aí desse material, que nesse livro não tem mais edição e não tem absolutamente nada dessas referências na internet. E eu vou deixar aqui esse material para aqueles que quiserem se debruçar um pouco mais e também se interessar. Eu já deixei as referências do livro. Você também é um tipo de livro que você só acha em sebo, tá bom? Também não é um livro muito caro. Se você tiver a sorte de achar, você vai achar por um preço bom. Eu achei esse aqui, esse também é da década de 70, se eu não me engano, 76, editora Raiz. Então é um tipo de livro que não é mais, você não vai encontrar mais, não tem mais edições. Era uma editora daqui de Recife, 1977. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado aí pela
Muito obrigado pelo apoio. Vamos seguir em frente. Então é o texto 10, notícias sobre FP do Amaral. Quem era o amanuense da repartição especial de terras públicas e oficial da Assembleia Provincial de Pernambuco, 80 anos de silêncio interrompido pela reedição de escavações. Quem foi FP do Amaral? A pergunta pode ser feita mesmo pelos bibliófilos possuidores dos últimos exemplares da edição Príncipe primeira, né, de escavações, fatos da história de Pernambuco, saída em 1884, certamente em pequena tiragem, da tipografia do Jornal do Recife, Rua do Imperador 47, como está na folha de rosto. Que essa edição já o apresenta é certo, mas por isso mesmo persiste o interesse nos informes, pelo menos os ditos essenciais sobre a vida do autor. Os existentes no Dicionário Corográfico de Pernambuco de Sacramento Blake e reproduzidos ipsis literis por Sebastião Vasconcelos Galvão, constam de linhas escassas, cuja transcrição aqui não toma espaço. Francisco Pacífico do Amaral, natural de Pernambuco e nascido em 1839, faleceu neste estado pelo ano de 1890, sendo chefe de seção, aposentado da Secretaria da Assembleia Provincial. Dedicou-se ao estudo da história pátria e escreveu Escavações, Fatos da História de Pernambuco, Pernambuco, 1884, 447 páginas. É um livro de valor e justifica o título que tem. Neste livro vem uma coleção quase toda, até então inédita, de todas as poesias recitadas por ocasião do aniversário do governador José Teles de Menezes. Daí a divergência com a necrologia, publicada no Diário de Pernambuco a 22 de dezembro de 1889 e assim redigida. Vítima de derrame cerebral, consequência de diabetes, que desde algum tempo sofria, faleceu ontem à tarde o cidadão Francisco Pacífico do Amaral, empregado que era da Secretaria da extinta Assembleia Provincial. Tinha 54 anos de idade, era viúvo e nascera neste estado, ao qual, quer como funcionário público, quer como um homem dado às letras, prestara bons serviços. Sob seu auspício foram publicados diversos e interessantes volumes de um almanaque bem confeccionado, e são conhecidas as suas curiosidades literárias publicadas nos jornais desta cidade. O seu enterro terá lugar hoje, dia 22 às 14 horas, no cemitério de Santa Mara, em cuja capela se acha o corpo depositado. O mesmo jornal publicava no dia 24, obituário do dia 21 do mês de dezembro, Francisco Pacífico do Amaral, pernambucano, 54 anos, viúvo, Santo Antônio, hemorragia cerebral. Embora com um erro quanto à idade, que corrigira 3 dias depois, em registro igual ao acima transcrito, o Jornal do Recife, de 22 de dezembro de 1889, traz mais algumas notas sobre as atividades de Amaral. Vitimado por um derramamento cerebral, faleceu ontem à tarde nesta cidade o cidadão Francisco Pacífico do Amaral. O finado, que era natural deste estado, durante muitos anos publicou o Almanaque de Pernambuco, percebendo por este trabalho uma subvenção, além de outros trabalhos de importância. Empregado da extinta Secretaria da Assembleia Provincial, foi o finado considerado adido como chefe de seção no governo do Coronel Cerqueira Lima. Como homem público e particular, era o protótipo de honradez e por isso morreu aos 60 anos de idade, pranteado por todos que com ele entretiveram relações amistosas. Seu cadáver será dado à sepultura no cemitério público, onde se acha depositado hoje, às 11 horas da manhã, causa à disposição na Rua do Imperador. E publica, a 25 de dezembro de 1889, o agradecimento e convite para a missa. Sobre a missa, há também uma notícia no Diário de Pernambuco, de 27 de fevereiro de 1889, de conhecimento útil, por mostrar que Amaral deixou descendência e com ela uma área de investigação aos seus futuros biógrafos. Luiz Francisco do Amaral e Antônio Carlos do Amaral agradecem cordialmente a todas as pessoas que se dignaram acompanhar os restos mortais de seu prezado e nunca esquecido pai, Francisco Pacífico do Amaral, e convido novamente a todos os parentes, amigos e colegas a assistir aos últimos sufrágios, que terão lugar na Matriz São José às 7 horas da manhã do dia 27 do corrente. Outros sim se confessam desde já eternamente gratos aos amigos do falecido, que se prestaram a auxiliá-lo durante os últimos momentos de sua vida, deixando de citar os nomes para não ofender a modéstia dos mesmos. Recife, 21 de dezembro de 1889. Com a data da morte, outra coisa é certa em relação a Francisco Pacífico do Amaral: a sua sobrevivência na principal obra que deixou, 90 anos depois do aparecimento dela no Recife da segunda metade do século XIX.
No Recife, com a população variando de 80 a 190 mil habitantes, entre 1850 e 1900. Da Casa Agra, imortalizada no poema de Augusto dos Anjos, já com os carros fúnebres puxados a cavalo, prontos para levar a derradeira morada. As vítimas da febre amarela, da varíola, da cólera, da escarlatina, da tuberculose, da crup, da disenteria, etc. No Recife, de ruas e praças iluminadas a lampiões de gás carbônico. Das festas de igreja, dos banhos de rio, das machabombas, lavando e trazendo gente da várzea de Caxangá, de Beberibe e de Olinda. Dos passeios de canoa, dos bondes de burro, de ares libertos, sem edifícios a confiná-los, e onde se mostravam os prédios do Arsenal de Marinha, da Associação Comercial do Liceu de Artes e Ofícios. Este bem atuante nas décadas de 80 e 90, com salões abertos a conferências e exposições. E eram chamados de palacetes várias residências de arrabalde de titulares do Império, ou de grandes do açúcar da política. No Recife, de todas essas faces características de sua condição de província, mas também de outras faces afirmadoras de sua inquietude e de sua cultura, o Recife das Revoluções, da Faculdade de Direito, de Tobias Barreto, de Nabuco Castro Alves, do Teatro Santa Isabel, de Dom Vital, do Conde da Boa Vista, do Padre Lopes Gama, de Antônio Pedro de Figueiredo, de Marcel Monteiro, do Diário de Pernambuco, do Jornal do Recife, do Ginásio Pernambucano, da Escola Normal, com os corpos docentes formados pela melhor gente da época. Dentro desses dois Recifes viveu Francisco Pacífico do Amaral, mas viveu sem que os contemporâneos influentes nas diversas áreas da comunidade se apercebessem dele e lhe dessem confiança, para usar a expressão de hoje. Parece que os seus trânsitos, investigação exaustiva possa talvez alterar esta afirmativa, limitavam-se quase aos de sua casa da Rua Direita 64, da Rua Augusta 7 ou da Rua Visconde de Inhaúma 11, para os locais do emprego, para o Jornal do Recife e outros jornais, onde publicava seus artigos, ou para as bibliotecas, a pública do Estado e da Faculdade de Direito. Lá nem tudo era, nem é direito, onde fazia leituras e anotações. Pois, a tomar-se como núcleo informativo, que não poderia ser outro, a imprensa, mesmo situada na faixa de 1884, ano da publicação de escavações, a 1889, ano da morte do autor, quase nada consta sobre ele, que dera contribuição de tal valia à nossa bibliografia histórica. Nem o estudo ou mesmo noticiário sobre o livro, até mesmo a revista do Instituto Histórico, do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, fundado em 1862, não registrou. No Recife não existe rua, beca, escola ou outra instituição qualquer com o nome de Francisco Pacífico do Amaral. Aqui poucos autores lembram-se de citá-lo como Pereira da Costa no folclore pernambucano e nos anais pernambucanos, que eu disse que eu comprei, os anais pernambucanos. Está lá no volume 8, hein? Gilberto Freire em Casa Grande Senzala e Geni da Costa. Geni da Costa e Silva e Maria do Carmo Rodrigues na bibliografia sobre Goiânia. Para escrever escavações, Amaral, o centenário de nascimento dele em 1935, passou rigorosamente despercebido, teve de aproveitar as folgas de burocrata e às vezes mesmo conquistar essas folgas dentro das exigências da burocracia. É o que se vê em livros de pontos guardados no arquivo público estadual, com as linhas correspondentes à assinatura dele riscadas e com a nota de faltou. Mas ainda no ofício, que a 10 de maio de 1859, o delegado interino da repartição especial das terras públicas, Francisco G. Veloso de Albuquerque Lins, dirigiu ao presidente da província, Barão de Camaragibe, abraspas, cumprindo o respeitável despacho de Vossa Excelência, exarado no requerimento de Francisco Pacífico do Amaral, o amanuense desta repartição, tenho a informar a Vossa Excelência, primeiro, que é verdade ter dito ao amanuense deixar de comparecer nesta repartição desde o dia 1º do mês de abril até o dia 24, apresentando no último do referido mês um atestado de médico, mostrando por ele que tinha estado doente. Segundo, que na folha ou ponto dos empregados, na casa de observações e referência, no suplicante foi lançada pelo excelentíssimo delegado efetivo a seguinte nota, 2 pontos, não compareceu na repartição 24 dias, apresentando um atestado médico. Terceiro, que não é este o estilo de que se tem servido o excelentíssimo delegado quando porventura algum empregado dá uma ou mais faltas. Na repartição especial de terras públicas, Amaral entrara em 1858 como amanuense interino, de nomeação feita pelo presidente da província
Benevuto Augusto Magalhães, taques, e aprovada pelo imperador, conforme ofício de junho daquele ano, do delegado interino da mesma, RETP, né? Repartição Especial de Terras Públicas, ao presidente da província. Ao presidente da província. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor, fico ciente de haver sua majestade, o imperador, aprovado as nomeações interinas que fez Vossa Excelência de Francisco Pacífico do Amaral Paramanuense e João Crisóstomo Fernandes Viana para porteiro arquivista dessa repartição, como me comunicou em seu ofício de 2 do corrente. Deus guarde a Vossa Excelência, repartição especial das terras públicas, junho de 1858, ilustríssimo e excelentíssimo senhor, doutor Benevuto Augusto Magalhães Taques, delegado-presidente da província, Manuel Antônio Moreira, delegado interino. Arquivo público, né? Lá ficou até 1861, nesta repartição especial de terras públicas, procurando conciliar as preocupações de historiógrafo e cronista com as tarefas do seu cargo, inclusive a de redigir com a sua letra quase de calígrafo relação de coisas precisas como esta. Veja a relação que ele fez lá. Vê só, 3 tinteiros e areeiros, uma campainha, 3 réguas, 2 canivetes, um sinete com as armas imperiais e o disco da repartição, um estojo com compasso e seus acessórios, 3 raspadeiras, uma faca para cortar papel, um selo para a repartição, uma bacia para as mãos e rosto, 6 toalhas para as mãos, uma jarra, 6 quartinhas, um coco, 2 copos. Ia da encomenda de imóveis necessários à repartição feita ao marceneiro Cristiano José Tavares, morador da Rua da Cadeia de Santo Antônio. A Rua da Cadeia de Santo Antônio, hoje, essa Rua da Cadeia, se me não me engano, é onde hoje fica... eu acredito que sim. Desculpa a ignorância, mas acredito que sim. O Arquivo Público Estadual. Mesa de amarelo com os pés torneados de 8 palmos, 50 mil réis. 2 ditas para o amanuense e porteiro, sendo de pim forrado de pano verde, 80 mil réis. 2 cadeiras de braço a 18 mil réis, vai dar 36, né? 12 ditas simples, 90 mil réis. Armário com 7 palmos de largura, um armário. 13 de altura e 20 polegadas de fundo, 130 mil réis, dá o total de 386 mil réis. Nesse e outros documentos, Amaral reage contra os títulos de amanuense, pois sistematicamente, abaixo de assinatura e do nome do posto, sempre escrito em abreviatura, acrescenta, servindo de oficial. Em 1800, não gostava não de amanuense não. Em 1859, 7 de novembro, oficia nesse sentido ao presidente da província, Luiz Barbalho Muniz Fiuza. E aí vem ele, né? Julgo de meu dever levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, tendo a qualidade de amanuense passado interinamente ao exercício de funções de oficial desta repartição, no impedimento de licença do efetivo, ocorre que, também por impedimento de licença do delegado das terras públicas, se acha atualmente sem substituto este último cargo e, desse modo, completamente paralisado todo o expediente desta repartição. E como à vista da disposição genérica do artigo 9º do Regimento de 30 de janeiro de 1854, parece fora de dúvida ser oficial, quer efetivo, quer interino, o substituto legal delegado. Devo, pelo presente, constar a Vossa Excelência, se é ou não regular, como julgo, que assuma eu as funções de delegado na forma do artigo citado, solicitando ao mesmo tempo Vossa Excelência, caso não deva caber mais exercício terem do lugar de delegado, dignar-se providenciar de modo a cessar o inconveniente de estar a repartição sem o seu chefe. E, desse modo, a bem de serviço público, privado dos demais empregados de perceber seus vencimentos por não haver quem assine a folha de ponto. Tá vendo só? A repartição. A sessão de está sem o seu chefe. Tá vendo como são as coisas? Desatendida essa pretensão, Amaral iria vê-la satisfeita na Assembleia Legislativa Provincial de Pernambuco, onde chega oficial e a primeira oficial, tendo acima dele na hierarquia da secretaria somente a oficial maior. Mais ainda, uma Câmara onde havia deputados de nível de Manuel de Carvalho Paz de Andrade, Franklin Távora, Aires Gama e Cícero Peregrino, em contraponto para sua primeira iniciativa editorial, a do Almanaque Administrativo, Mercantil, Industrial e Agrícola da província de Pernambuco. E aqui vem abre aspas, né? Nessa disposição, a perspectiva de um prejuízo muito provável, nos achávamos, quando ocorreu nos pedir a ilustrada Assembleia Provincial,
um auxílio que nos animasse a fazer uma tentativa, obrigando-nos a suprir as repartições provinciais dos exemplares precisos. Isso, e fecha aspas, isso Amaral escreve no pequeno prefácio do número de estreia do Almanac. Escreve também que, nesse livro, se vai resumindo a história da cidade ou província para a qual é ele feito, e as informações que, mais ou menos exatas, mais ou menos abundantes, pode fornecer a todos, são úteis e muitas vezes necessárias, tanto aos que na cidade têm êxito, o seu domicílio, como aos por ela passam e precisam conhecê-la. Ainda ou principalmente aos passantes do futuro, a um século de distância. Esse exemplar de 1868, à maneira dos 8 que o seguiram, com a interrupção de 9 anos, de 1872 a 1881, quando retornou à circulação, até 1886, contribui para o conhecimento do Recife de Pernambuco naquele tempo. Por ele, fica sabendo tudo como era nos municípios, nas cidades, nas áreas do governo e nas particulares. Quadros das repartições públicas, com os nomes e endereços funcionários, de oficiais da Guarda Nacional, de armazéns de espíritos, não sei o que é armazéns de espíritos, colégios, aula pública de latim, boticas homeopáticas, depósitos de rapé, lojas de celeiros, lojas francesas, de tamancos, de bonés, de negociantes de grosso trato, dos dias feriados, de 1 a 31 de janeiro, continuação da festa de Natal, 25 de março, aniversário da Constituição do Império, da Semana Santa que esticava, da quarta-feira de trevas até completarem-se 15 dias. Veja só, da quarta-feira de trevas até completarem-se 15 dias. Do domingo do Espírito Santo, 31 de maio em 1868, até o domingo seguinte, o da Trindade, 7 de setembro, 2 de novembro, 2 de dezembro, aniversário de Dom Pedro II, 21 a 31 de dezembro, festa de Natal, que continuará pelo mês seguinte, sinos das igrejas que davam alarme contra o fogo, 5 badaladas indicam incêndio na freguesia do Recife, 6 ditas na de Santo Antônio, 7 na de São José e 8 na da Boa Vista. Sem prejuízo das sessões até hoje adotadas, menos as de charadas e anedotas, pelos almanaques, calendários, lunações, eclipses, marés, etc., o de Amaral publicava um suplemento ou coleção de leis oficiais de informações úteis, na qual se acham incluídos os extratos de algumas posturas municipais, que refletem todo um conjunto de costumes da época e as sanções para reprimi-los. Eis algumas das posturas. Os farmacêuticos não podem vender substâncias venenosas sem receita de facultativo, salvo sendo a pessoa de reconhecida probidade, assinando esta seu nome em livro próprio, conforme o artigo 8º do título 2º da citada lei. Pena, 30 mil réis de multa e 8 dias de prisão, e na reincidência 15 dias de prisão, além do duplo da multa. É proibido a qualquer facultativo ter parceria com os farmacêuticos ou designar botica, onde se deve aviar a receita. Pena, 30 mil réis de multa. É obrigado lançar água das varandas nas ruas, ainda que limpa seja. É proibido lançar água das varandas nas ruas, ainda que limpa seja. Pena, neste caso, de 6 mil réis. De multa, e em qualquer outro, 2 mil réis, salvo sendo depois de 11 horas da noite. É proibido pescar nas pontes e cais com anzóis. Pena, 2 mil réis de multa. É proibido galopar ou correr a cavalo pelas ruas e pontes da cidade. Pena, 8 mil réis de multa. Os carros serão conduzidos nas pontes e a pequeno trote, e nas ruas não poderão ir a galope. Pena, 6 mil réis de multa. Os almocreves não podem entrar nem sair da cidade montados nos cavalos que tiverem cargas e deverão conduzi-los pelos cabrestos. Pena, 2 mil réis de multa. É proibido ensinar cavalos para a condução de carros dentro da cidade. Pena, 2 mil réis de multa. É proibido estar nu ou tomar banho descoberto em qualquer lugar público da cidade. Pena, 2 mil réis de multa. É proibido o castigo dos escravos, de modo que incomode a vizinhança, e qualquer que ele seja, desde o toque de recolher até 6 horas da manhã. Pena, 4 mil réis de multa e o duplo na reincidência. A venda de garapas e bebidas que podem arruinar a saúde sujeita o vendedor a multa de 30 mil réis. E na reincidência, a prisão por 45 dias, além do duplo da multa. Na mesma pena incorrem os que vendem aguardente aos escravos sem autorização por escrito de seus senhores. É isso. Então, costumes da época e as sanções para reprimi-los, né? Esse almanaque de 1868 valoriza-se também pelos anúncios válidos como substância social,
Anúncio da livraria francesa, da Rua do Crespo, papel de luto, de cartas, de peso e mata-borrão, envelope forrado de pano ou rendados, canetas de pau, de borracha, de osso de marfim, tinteiros de bronze, porcelana, de viagem, areeiros de vidro e madeira, charuteiras, postais, bengalas, livros de missa com as capas de veludo, marfim, madrepérola, tartaruga ou marroquins. Anúncios do xarope de fedegoso de Pernambuco, indicado nas doenças do sistema nervoso, na paralisia, na tísica pulmonar, no tétano. Da Casa de Saúde do Dr. João da Silva Ramos, cobrando diários de R$2.000 para escravos, R$2.500 para criados e marujos, entre R$5.000 e R$5.500, primeira classe. Da Loja do Chá, de alimentos estrangeiros aqui consumidos, vinho, sardinha, salmão, ervilhas, doces, azeite, azeitonas, ameixas, presuntos, bolos, chouriços, massas para sopa, queijos, de Portugal, da França, da Inglaterra, da Suíça. Anúncio da Indústria Nacional das 5 Pontas, vinho de caju e rapé, da fábrica de cabeleiras, chinóis, crescentes para homens e senhoras. Nas outras, entre aspas, 2 palavras de abertura do almanaque do ano seguinte, 1869, Amaral menciona a aceitação e coadjuvação recebidas do público desta província e os protestos de reconhecimento para com os dignos membros do Corpo Legislativo Provincial. Observa que, em trabalho desta ordem, a mais escrupulosa atenção é pouca para garantir os contra certas omissões e inexatidões. A perfeição está no menor número delas. O almanaque segue o mesmo processo de fatura do anterior. Há neles registro de profissões desaparecidas. Registro de profissões desaparecidas hoje do Recife. Alugadores de vestiário para o carnaval, sangradores, entrançadores de cabelo, cutileiros, conheiros, ferradores, poleeiros, correeiros, delegados literários, professores particulares de retórica. Aposentado pela Assembleia Legislativa a 11 de dezembro de 1883, em decreto assinado pelo vice-presidente da Casa, Barão de Caiará, e referendado pelos primeiros e segundos secretários Zé Maria de Albuquerque Mério e João Augusto do Rego Barros, como chefe da primeira sessão, e com ordenado de gratificação que atualmente percebe, Amaral tem o ano seguinte mais produtivo. Com o auxílio da província, publica o almanaque para o ano bissexto de 1884 e o livro que o fixaria na historiografia pernambucana, Escavações, Fatos da História de Pernambuco. Então tá aqui, ó. O decreto foi o seguinte, original do decreto no Arquivo Público Estadual de Pernambuco. Em setembro de 1884, Amaral andava ainda em busca de receber dinheiro atrasado, conforme se conclui o seguinte despacho do presidente da província, publicados no Jornal do Recife nos dias 6 e 18, respectivamente, daquele mês e ano. Francisco Pacífico do Amaral, indeferido em vista da insuficiência da arrecadação. Francisco Pacífico do Amaral, nesta data dirige o ofício ao Tesouro Provincial, mandando entregar ao suplicante, nos termos do parágrafo 72 do artigo 2º da Lei do Orçamento vigente, a quantia de R$2.500, que ainda a arrecadação comporta a despesa que se trata. Com o formato e o número de páginas maior, esse número do novo almanaque, no qual Amaral, conforme as suas já agora habituais 2 palavras do início, vê ainda imperfeições e lacunas, por maiores que tenham sido os esforços a fim de conseguir nesse trabalho a máxima correção, amplia o noticiário com a fábrica de pianos, órgãos, realejos, etc., de Carlos Cláudio Tress, na Rua da Imperatriz 21, em contraste com a indústria primária de rapé, pica-fumo, vinagre, genebra, colchões, carroças, escovas, vassouras, azeite de coco, óleos vegetais, aletria, limonada, caixas de papelão, com os serviços de coloradores e envernizadores de mapas e as casas de banho de água salgada montadas na Recife. No meio dos anúncios aparece o de José de Souza Aguiar e companhia. Juntando no mesmo local, Rua Barão da Vitória 35, vidros, paramentos para igrejas, lindos mictórios e ferragens para engenhos. O do café e hospedaria da Rua Estreita do Rosário. Quartos decentes e mobiliados, com água, luz, chá ou café. Para casal, a R$2.000 a dormir e servindo alta noite, lanches, queijos, doces, bolos, vinhos, licores, conhaque, bitter, cerveja e uma infinidade de bebidas. O do óleo para a lamparina, que dava uma luz brilhante e sem fumo, além do reclame da padaria da viúva Constantino.
Rua Direita 24. O nosso pão é trigueiro. Não é alvo e fofo, como disse alguém, mas é preparado com farinha de puro trigo. Olha a propaganda. Escavações forma subsídio de interesse para o conhecimento de muitos episódios da história de Pernambuco, política, social e literária, reconstituídos através de pesquisas, muitas de primeira mão, reconstituídos jamais com secura, mas com a vivacidade que poderia ser de hoje nos comentários. A advertência no prólogo, prefácio, proeme ou coisa que o valha, de que assenta o conjunto dos artigos se nele se leem, não só na tradição que nos legaram os nossos maiores, como em documentos que possuímos, alguns dos quais existem impressos e outros não, quer dizer que Francisco Pacífico do Amaral utilizou fontes inéditas e conseguiu proteger versões mais próximas dos fatos, íntegras, sem as mudanças tantas vezes a eles impostas pelo circuito oral. Quer dizer que Amaral trouxe uma substância histórica original através de acontecimentos que só com ele tiveram o primeiro curso público. Primeiro curso público, né? Embora a palavra não existisse como sentido atual no tempo de Amaral, Amaral era um anti-chato. E tudo escrevia com uma graça de escrever de raríssimos de seus contemporâneos. Selecionava os assuntos e discorria sobre eles, pensando no bom gosto dos leitores, sem descer a cortesias com esse gosto. Dizendo alguma coisa como quase ainda não fora dita, sem chavões, sem torneados de frase, sem maneira de escrever bonito, de se mostrar no estilo, dando mobilidade aos episódios que conta e aos personagens desses episódios sem desvio da verdade histórica. A verdade histórica aqui não é apenas a das ocorrências importantes na estrutura global, é também a de pormenores que a integram e animam, que representam em caso e caso o espírito da comunicação. Quando Amaral, veja-se, dedica quase um terço do seu livro a Luís do Rego foi guerreiro, 7 campanhas venceu, mas na 8ª de Goiânia, Luís do Rego esmoreceu. Refutando em diversas páginas a memória justificativa, junta a esse quase um terço cenas dotadas de um pitoresco que ajuda a presença do 34º governante de Pernambuco na memória não justificativa popular. Memória justificativa sobre a conduta do Marechal de Campo, Luís do Rego Barreto, durante o tempo em que foi governador de Pernambuco e presidente da Junta Constitucional da mesma província, foi reeditada em 1973, em edição facsimilada da de 82, pelo Conselho Estadual de Cultura de Pernambuco. Tá vendo? Quais? Entre 1818 e 1820, Luís do Rego notou que quase todas as estradas ao redor do Recife em maior distância eram tortuosas e estreitas. O que fez? Deliberou não só alargá-las, como dar-lhes igualmente novo alinhamento, abrindo ao mesmo tempo outras. Da execução do serviço, encarregou um engenheiro, o qual, sem dar o menor cavaco, cortava largamente nos terrenos alheios, assim a laia de primeiro ocupante em terras devolutas. Cortou os terrenos alheios, inclusive no arraial, o de um sítio cujo proprietário reclamava, viu-se preso por 5 soldados de cavalaria e remetido a pé para o Recife, onde foi recolhido à cadeia. Mas esse proprietário conhecia Luísa, mais do tenente-coronel João Antônio Patrone, ajudante de ordem de Luís do Rego. Luísa conseguiu logo no dia seguinte a liberdade do amigo e autorização para que ele cercasse de novo a área primitiva do sítio. Um padre do Recife saiu-se então com esta quadra. Tens empenhos, vencer queres, unta de patrone a mão. Ou então, que tu conheces, eu não. Um padre do Recife saiu com a quadra. Essa quadra é besta. Outra cena, a do Negro Brás, cantador de ladainhas em nichos, no caso da Rua Duque de Caxias. Luís do Rego ia passando no local e não hesitou em descer do cavalo e ajoelhar-se no chão duro. Brás puxou mais pela reza, orgulhoso com a peça do governador, mas ele só levantasse o joelho do vingativo e instruiu um ajudante de ordens a chamar a atenção do escravo, né? E o alferes do vinho? Qual a origem desse primeiro apelido? O outro era o bote cheiroso, dado a Maciel Monteiro. Bebedeiras dele mesmo, como parece? De modo nenhum. Na época ele tinha só 14 anos. Foi Luís do Rego quem, durante um jantar na casa do pai dele, Manuel Francisco Maciel Monteiro, no Poço da Panela. Foi Luís do Rego quem, durante um jantar na casa do pai dele, Manuel Francisco Maciel Monteiro, no Poço da Panela, entre os vapores da parra,
e grande algazarra, botou o futuro poeta e diplomata em cima da mesa e, sob os acordes de uma banda militar, nomeou alferes de sua guarda de honra. Amaral explica em Escavações o que era a guarda de honra de Luís do Rego, nada mais do que uma fofice, uma palhaçada, pois não tinha nenhum privilégio, honras e imodidades, na qual só havia de real o dinheiro que gastava em fardar e ajuizar cavalos os moços que a ela pertenciam. Amaral registra as suas memórias de oficial da Assembleia Provincial. Neste e outros registros com assídua vivacidade, sem esquecer as referentes a projetos de posturas municipais do interior, que então ali passavam para exame. Delas tirou alguns artigos antológicos. Os defuntos se enterrarão depois de 24 horas de falecidos. 2. É proibido trazer facas de pontas, inclusive pistolas descarregadas para atemorizar a gente. 3. É proibido andar em paradas pelas ruas da vila mais 3 pessoas. Amaral, com as chamadas provas decisivas, leia-se em Escavações, o ofício dirigido a 16 de maio de 1812 pelo governador de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, ao conde de Aguiar, mudou a predileção alimentar histórica de Dom João VI de Franco para a melancia. A remessa em cada navio que partisse do Recife para o Rio de Janeiro era de 150 melancias, sendo que só pelo Bergantim Vulcano seguiram 250. Um psicólogo talvez sentisse nas páginas de Amaral a intenção direta de fazer justiça, de dar o seu a seu dono. O bem e o mal, ou o bem e o mal juntos, conforme fosse a circunstância, na busca com essas alternativas de compensação para si mesmo, para quem nunca teve o apreço que merecia. Se, por exemplo, identificava em Dom Tomás José de Melo, governador da capitania, gente violenta e despótico, reconhecia que Pernambuco lhe deve muitos benefícios, que enumera, citando a importância de cada um. Se trata dos poderosos, trata igualmente dos humildes ou humilhados pelas competições ou falta de entendimento dos contemporâneos. Dentro dessa norma é que aparece o inquieto Garrafuz, animando o Recife com as suas proezas, a de insistir em pagar meia entrada no Teatro da Rua do Imperador, porque, sendo cego de um olho, só iria ver o espetáculo pela metade. A de fazer calungas de sombra, a de imitar as falas dos portugueses, dos africanos dos Frades da Penha. Aparece o mulato Manuel Cabra, sapateiro e poeta, chamando a palácio por governadores para receber encomendas diversas, inclusive para as exéquias da Imperatriz Leopoldina em 1827. Autor de um soneto a Beberibe, onde morava, aparece Camões, de nome ignorado, conhecido só por esse apelido que lhe botaram, homenageando-lhe o talento, seu protetor, o bispo Azeredo Coutinho. Nos passatempos, representava o papel dos trovadores e bardos dos solares aristocratas da Idade Média. Dar pasto à gula e à intemperança e fisgar alguma moeda era o seu desideratum. Entretanto, o boêmio afirmava-se poeta, mesmo quando agradecia os saborosos acepipos com que o cevavam um cozinheiro africano. Igual a branca cor o preto é, o homem só se faz pelas ações. Que importas teres sido da Guiné, se nesta terra estás dos camarões? Quem faz tão saborosos pastelões? Dos pratos o melhor, se não o primeiro, merece ser cantado o dia inteiro. Além do que tu és muito generoso, pois nos dás teu manjar belo gostoso, somente por amor, não por dinheiro. A história feita por Amaral não é assim, somente de palavras, salões, capitães generais, governadores, fardas de gala, fraques, cartolas. Decorre igualmente nas ruas, nas praças, nas igrejas do subúrbio, nas lojas, nos botequins. É a história de antigas administrações de Pernambuco ou pernambucanas. História de 17 e 24, histórias de mártires e de tipos populares, história política, urbana e social. O capítulo sobre a procissão de cinza no Recife mostra a raça do autor pela riqueza sociológica e pela acuidade na reconstituição de toda uma série de costumes de uma época. Então vamos ler, né, isso aqui, né, Escavações. Reduzida como foi a primeira triagem de Escavações, deixaria de ser exagero repetir-se aqui o que Amaral escreveu no prefácio. Muitas das notícias encontradas no presente livro são hoje completamente ignoradas. Novas, apesar de velhas. Novas, apesar de velhas ainda hoje, 90 anos depois. Escavações interessaria até a semântica. Diversas palavras coletadas ao acaso em suas páginas vieram a quase se perder o uso atualmente, pelo menos em Pernambuco. Algumas palavras que ele pôs lá nas escavações. Rabadilha,
nonadas, jumbo, bambochatas, caçoísta, cabrionismo, perlenga, comentos, chufas, embiocado, mercá, sainete, protestações, dinheiroso, comezaina, ditérios, arrieirices, malsins, cocológico, incapilato, cacundê, vadiotas. E aqui, minha gente, terminamos o artigo 10, né, do livro de Mauro Mota. Agradeço a compreensão da leitura. Isso aqui é para registrar, tá bom? Para não se perder, para a gente deixar essa marca aqui de interesse para aqueles que tiverem paciência de escutarem. O próximo que a gente vai ler vai ser sobre Francisco Augusto Pereira da Costa, tá certo? E depois a gente termina, tá bom? Forte abraço, muito obrigado.